Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, aqui estamos novamente, Senhor, neste sábado sagrado, em que viemos buscar a força dos céus para a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, mas que tudo que for feito aqui seja para honrar somente a Ti, ó Pai. São essas bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como vocês estão? Oi, Jonatas. Como vai você? Você vai bem? E você, Cecília? Tá boa? E você, Isa? Tá bem? E você, como é seu nome, meu amor? Como é seu nome? Eloá. Viu que nome bonito? Tudo bem, Eloá? Como você tá? Tá bem? Isso aí. Eu vou contar uma história para vocês. Uma historinha. Uma historinha de uma mulher. O nome dela é Ana. Ana era uma mulher que vivia muito bem no meio do povo de Deus, e ela tinha um esposo chamado Eucana. Nome feio, né? Coitado. Mas o nome dela é bonito, né? Ana. Né? O nome dela é bonito, mas o nome do esposo dela era feio. E sabe o que era o maior sonho da vida dela? Era ter um bebê igual esse bebê lindo. Como que é o nome do bebê? Ariela. Ela queria ter um bebê igual assim, ó, lindo, igual a Ariela. E sabe o que ela assim, sentiu no coração que ela deveria fazer? Pedir a quem? A Deus. Porque quem pode realizar todas as coisas? Deus. Então, sabe o que ela fez? Ela estava muito triste. Meu coração dela estava muito triste, porque ela estava já há muito tempo querendo ter esse filho e ela não estava conseguindo. Então, ela foi até o templo. Naquela época era templo, mas hoje é uma igreja. E lá tinha o sacerdote Eli. E ele era um velhote, assim, bem grandão e gordão. Né? A Bíblia fala que ele era bem gordo. E é gordão, bem gordão. E a Ana estava chorando muito. Sabe, já viram alguém chorar? Vocês já choraram? Por muita tristeza? Nossa, como a Ana chorava e chorava. E a Ana não conseguia nem falar de tanto que ela estava chorando. E Eli, sabe o que ele achou? Que a Ana estava, bêbada. Que ela tinha bebido mais cerveja, estava bem bêbada. E a Ana estava bêbada? Não. Ela só estava muito o quê? Triste. Então ela falou assim para o sacerdote Eli: Eli, eu não estou bêbada. Eu estou triste demais, porque eu preciso ter um filho. Eu quero muito, esse é meu sonho da minha vida. E eu quero muito ter um bebê. E sabe o que ele falou para ela? Vai para casa, que Deus vai realizar o seu pedido. Vocês acham que Deus realizou? O que vocês acham? Você acha que não? Deus realizou um milagre na vida de Ana. E através de Ana nasceu Samuel, que foi um grande profeta de Deus. Através de uma oração de uma mamãe, de uma mulher, aconteceu um milagre no meio do povo de Deus e na vida de Ana. O que essa história ensina para nós? Que nós temos que ter fé, porque Deus pode realizar todas as coisas, todos os desejos. Se for bom para nós, Deus vai realizar. Hoje nós aprendemos isso. E também eu quero dizer para vocês que vocês têm que assim beijar, abraçar, macetar a mamãe, a vovó, todo mundo que está na vida de vocês, que é uma mulher, que é mãezinha, porque amanhã é dia das mães. E a vovó está aqui, a mamãe está aqui, não está? Vocês cuidam dela, porque elas amam muito vocês demais, não é? Não é, vovó? Ih, demais. Chega até a doer o coração de tanto que ama. Né? Vamos orar pelas mamães e por vocês, porque eu tenho certeza que Deus vai realizar todas as coisas que vocês quiserem, se for bom para vocês. Tá bom? Mais um dia. Faz obrigado. Dia dos amém. Amém. Obrigada, Jonatas. E hoje nós vamos falar sobre Jeremias, que Jeremias foi incumbido de levar a mensagem. Aí ele foi incumbido de levar a mensagem de um momento muito difícil. Um momento que o povo estava ali totalmente virado, né? E eu fico imaginando ali naquela época, naquela situação.
E a situação ali não era das melhores para Jeremias, não era um momento muito oportuno de se levar uma mensagem que nem Jeremias levou. Mas quando Deus nos chama, quando Deus nos chama para certo ministério, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós não temos que temer, nós só temos que obedecer. Né? É isso que eu sempre falo. Abra sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 11, para nós aqui iniciar aqui a nossa conversa. E aqui nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 9. Aí nós vamos tirar algumas lições aqui para a nossa vida de hoje. Todos acharam? Aquele que não tem Bíblia, que abra aí o seu smartphone também. Né? Queria agradecer a cada um que está aqui hoje, que disponibilizou de estar aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus. E também agradecer também os nossos internautas também. Né? Agradecer eles também, que estão conosco também, através das redes sociais. Que Deus abençoe você também. A partir do verso 1, capítulo 11 de Jeremias, a partir do verso 1, fala assim, ó. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve a palavra desse concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que emanasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse meu Senhor: apregoa todas estas palavras, né, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desse concerto, cumpre-as, porque deveras protestei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração. Malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhe mandei que cumprisse, mas não cumpriram. E o versículo 10 diz assim: diz-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Paramos por aqui e vamos agora conversar um pouquinho, né, sobre o que a palavra está nos dizendo. Jeremias foi chamado para levar a mensagem. Tá? E na época que Jeremias foi chamado, foi lá no ano 627, né, até ali o ano 586 antes de Cristo, né, durante ali o reinado, né, do rei Josias, né, e Joaquim. Né. Deus chamou Jeremias, né, ainda jovem, né, para ser profeta às nações. Né. E a missão de Jeremias principal era anunciar o juízo divino sobre Judá, por causa da idolatria, injustiça social e infidelidade à aliança com Deus. Aí eu pergunto, né, a pergunta para mim também: como está a nossa aliança com o nosso Deus? Será que a nossa aliança está firme? Será que aquilo que nós estamos, né, falando com Deus, né, e clamando a Deus, que eu sei que nós somos um povo de oração, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que Deus está aceitando a nossa adoração? É algo que é algo para a gente pensar. Deus chamou Jeremias, né,
para levar essas mensagens, né? E falou para Jeremias, dizendo, ó, grava, né, o arrependimento e advertia sobre a destruição iminente de Jerusalém e do templo, né? Então, Jeremias foi incumbido de levar a mensagem e dizer para o povo, ó, vocês estão indo contra aquilo que Deus está pedindo. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, nós podemos até achar que nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós temos que cuidar também. Para nós não cair naquela de fazer aquilo que nós achamos que é o melhor. Porque nós, seres humanos, nós sempre falamos isso. Ah, não vou fazer assim, porque assim vai ser melhor. Tá? Mas veja o que está fazendo. Tá? Porque talvez o melhor para nós não é aquilo que Deus está pedindo. E nós acabamos fazendo aquilo, né, que Deus não quer que nós façamos. E nesse livro aqui, Profetas e Reis, eu creio que a igreja, a maioria que tem esse livro, né, aqui vai falar um pouquinho, né, sobre ali o ministério de Jeremias. Né. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus aqui no início, Deus chama Jeremias, e até no início, Deus enche a bola de Jeremias. Tá? Você é forte. Quer ver o que Deus diz aqui para Jeremias? Deus diz assim para Jeremias, ó, porque eis que te ponho, né, hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, né, e aí começa, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. Tá. No início chama Jeremias, você vai ser incumbido de levar essa mensagem, mas veja bem, tá? Eu vou fazer de você um caba forte, vou fazer de você um caba robusto, mas você vai ter que pelejar contra as nações da terra, você vai ter que pelejar contra os reis, contra os sacerdotes, você vai ter que ir contra todo esse povo. Será que foi assim uma mensagem fácil? E como é que vai falar para esse povo? Que jeito que vai falar com esse povo? Falar num povo num tempo de apostasia, né, sem paralelo. Devia ele exemplificar na vida e no caráter, né, a adoração do verdadeiro Deus durante o terrível circo de Jerusalém. Ele seria o porta-voz de Deus. Então, ele seria o porta-voz de Deus. Então, Deus falou para Jeremias, você vai fazer justamente aquilo que eu estou pedindo para você. Vai e fala com esse povo. Mas, Jeremias, você vai ter que dar exemplo. E os exemplos que você vai dar, Jeremias, vai ter que ser exemplos na prática. E muitas pessoas nos dias de hoje levam isso ao contrário. Tá? Muitas pessoas no dia de hoje olham para a pessoa e falam assim, eu quero ser que nem você. Eu quero ser que nem você e eu vou lutar para ser que nem você. Não faz isso, não. O nosso exemplo tem que ser Cristo. O nosso exemplo tem que ser Deus na nossa vida. Então não se espelhe em ser humano, não, que ser humano vai cair. Ser humano é falho. Só que Jeremias ali, ele colocou em prática o que Deus ali falou para ele, o que Deus comentou para ele ali. Tá? Como sábio, né? Como sábio mestre, né? Construtor, Jeremias procurou no início mesmo de sua atividade, encorajar os homens de Judá e assentar os fundamentos da sua vida espiritual, né, na maneira ampla, profunda, praticando obras completas de arrependimento. Né. Jeremias chamou aqueles homens e falou assim, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que você acredita em Deus. Eu sei que vocês crêem nesse Deus, mas vocês não estão fazendo as coisas corretas. Então, vamos fazer as coisas corretas a partir desse momento? Vamos fazer aquilo que Deus está pedindo para que nós venhamos fazer? Que vocês vão ver a diferença.
Não que aqueles homens não confiavam em Deus, mas o que eles estavam fazendo, o que o povo estava fazendo, não era justamente aquilo que Deus estava pedindo. Agora eram eles, né? Era eles agora, aqueles homens animados, né? A construir sabiamente para a eternidade, lançando fora o refúgio. Qual que era o refúgio? A apostasia, a incredulidade, né? usando como fundamento o material puro, né? O puro ouro, prata refinada, as pedras preciosas, que significava a fé, a obediência, as obras unicamente aceitáveis à vista de um Deus santo. Né? Jeremias chamou aquele povo e falou, vocês vão fazer dessa forma agora, dessa maneira. É assim que Deus está pedindo, é assim que Deus está ordenando para que faça. E não faça diferente. Que vocês vão ver que Deus vai fazer algo maravilhoso na vida de vocês. Hoje em dia, a gente passa por cada situações, né, que a gente fica assim pensando, mas o que acontece? Por que Deus está fazendo assim? Nós nunca vamos procurar entender, nós nunca vamos conseguir entender o plano de Deus para as nossas vidas. Aí nós olhamos para nós mesmos e a gente faz do nosso problema o único na face da terra. Mas quando nós erguemos a nossa cabeça, não precisa nem você olhar para trás, olha do lado. Que você vai ver pessoas com um problema muito maior do que o seu. E talvez ele está mais feliz do que você. Então, que nós não venhamos pensar dessa forma. Que nós não venhamos tentar entender e compreender aquilo que está acontecendo na nossa vida. Que nem eu falei para vocês, testemunhei aqui para vocês, eu passei uns dias muito chateado mesmo com o que estava acontecendo. Mas quando a gente fala com esse Deus, quando a gente clama a esse Deus, a gente tem a certeza, a gente não tem dúvida que Deus está do nosso lado, Deus está sempre presente em nossa vida. Isso nos dá força. Isso nos dá ânimo para cada um de nós a prosseguir a nossa vida. E talvez com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas debilidades. Mas não se esqueça, Deus sempre está com você. Passa por o que for, mas não deixa de segurar na mão desse Deus. Talvez o que está acontecendo conosco aqui nessa terra, nós nunca vamos entender. E não adianta querer forçar para entender também. Por que Deus vai dar para nós esse 1000 anos lá no céu? Justamente para nós falar com Deus e perguntar os nossos porquês. Por que isso aconteceu? Mas hoje, o que nós só temos que fazer é aceitar aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E não querer achar o problema, achar o motivo, o porquê que está acontecendo. Não faça isso. Se entrega nas mãos de Deus. Que Deus, eu tenho certeza que vai fazer o melhor em sua vida. Esse povo aqui estava perdido. Aqui, né, eu não fui até o final aqui, mas eu li até o final ali. Não adiantou Jeremias falar. Não adiantou Jeremias alertar esse povo. Porque eles continuam com o coração duro. Então nós, nos dias de hoje, não vamos ser coração duro. Porque se eu tomo a decisão lá embaixo de fazer o que a pessoa lá embaixo estava querendo fazer, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas eu entreguei nas mãos daquele que tem poder. Eu entreguei nas mãos daquele Deus. É esse Deus que sabe resolver os nossos problemas. Nós não conseguimos resolver problema algum. Quando Deus chamou Jeremias aqui, numas partes aqui, Jeremias até fala, mas como é que eu vou falar com esse povo? Como é que eu vou conduzir essa nação? O que Deus falou? Eu estou à frente. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou falar por você. Quando Deus nos chama para uma missão, é só nós aceitar. É só nós dizer para Deus, eis-me aqui. Estou pronto para fazer a tua vontade. Fazer que nem Jeremias fez. Aceitar. Os habitantes de Jerusalém estavam em perigo, né, de perder de vista
o que? A santidade do que? Do sábado. E foram solenemente advertidos contra o seguir seus interesses, né, seculares nesse dia. Né? Nós ali na lição ali, a gente estava até comentando um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala hoje do sábado para as pessoas falam assim, não, mas posso guardar outro dia? Que diferença faz? Mas, queridos, Deus não está pedindo outro dia. O que Deus está pedindo é o sábado. Deus não está pedindo um outro dia para nós. Ele está pedindo o sábado. Então, é nós obedecer e acreditar naquilo que Deus está falando. A crise pedia um esforço público de longo alcance. Jeremias foi ordenado pelo Senhor a erguer-se na corte do templo, falar a todo o povo de Judá, que passasse dentro e fora. Não devia ele, né, suprimir uma só palavra das mensagens que lhe fossem dadas, a fim de que os pecadores de Sião tivessem a mais ampla oportunidade possível de ouvir e voltar de seus maus caminhos. Deus está falando conosco a todo instante. A gente percebe que o caminho já não está mais estreito que nem a palavra de Deus nos diz. O caminho já está desaparecendo. O caminho já está só um risquinho. Mas esse é o caminho que nós devemos seguir. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Aconteça o que acontecer na nossa vida, mas esse é o caminho onde nós devemos trilhar. E Deus fala conosco. Por que Deus está falando conosco de todas as formas? Para quando chegar o dia que Jesus voltar, nós não olhar para Jesus e querer questionar contra Jesus. Eu não sabia. Eu nunca ouvi isso aí. Deus está falando com nós através da palavra. Deus fala com nós através das pessoas, dos irmãos. Deus está falando conosco de todas as formas. Por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. A vinda do Filho de Deus está muito próxima para buscar os seus. O hino que a gente cantamos, o que falou ali? Ergue a cabeça se você é digno cristão. Levante a sua bandeira. Mostre quem você é. Mostra para as pessoas o Deus que você serve, que você conhece. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá. Os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. O que Deus quer que nós presta a Ele um culto da melhor forma possível. O que Deus quer que nós adora a Ele da melhor forma possível. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Quando nós faz a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Quando nós honramos o nome de Deus, Deus também vai honrar o nosso nome também. Então, o que acontece conosco? Será que é tão difícil assim obedecer esse Deus? Se tem alguma coisa no seu coração nesse dia que está impedindo a sua comunhão com Deus, ore. Clame a Deus. Que Deus vai falar com você de uma forma bem simples que você vai entender. Muitas vezes a gente acha difícil, né, falar com Deus. Muitas vezes nós não queremos falar com Deus. Muitas vezes a gente se esconde, a gente faz ali uma barreira na nossa frente para que impeça Deus de fazer o melhor para cada um de nós. O céu está repleto de bênção para cada um de nós. Nós só não recebemos porque nós não sabemos pedir. E porque nós não estamos fazendo a vontade desse Deus. Aí passamos por momentos difíceis, passamos por complicações da nossa vida, que todos nós é sujeito de passar por isso. Aí nós ainda questionamos contra Deus ainda. Mas o porquê que está acontecendo? Por que tudo isso acontece?
E olha aqui o triste. Olha aqui o triste aqui. Depois de que tudo, que Jeremias fez tudo isso aí, veja o final. Ó. Ainda, olha o que Deus falou. Ainda que Moisés, Samuel, se pusesse diante de mim, o Senhor declarou, não seria a minha alma com este povo, lança-os de diante de mim, da minha face, né? E saiam. Palavras difíceis. Por que Deus falou assim? Deus já tinha mandado Jeremias falar, além de Jeremias, outros profetas falar. Todo mundo ali, várias pessoas envolvidas de pregar a palavra de Deus, mas o povo não ouviram. Quando chegou no final, mais de 200 mil pessoas morreram. Mais de 200 mil pessoas morreram. Por quê? Porque não aceitaram a Deus. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo hoje não é diferente desse tempo aqui. Porque hoje está difícil de você falar da palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir. As pessoas não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. As pessoas, eles têm tempo para... O ser humano hoje tem tempo para tudo, mas menos para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não têm tempo de abrir a palavra de Deus e prestar atenção no que Deus está falando. Talvez até abre a palavra de Deus, mas ele só lê, ele não medita. E a palavra de Deus tem que ser meditada. Para abrir a palavra de Deus, você tem que clamar para o Espírito Santo e dar sabedoria para você entender justamente o que a palavra de Deus está dizendo. Mas o ser humano não tem tempo. É muito triste que o ser humano não tem tempo. E quando chegar no final, o que Deus vai dizer é isso. Tira esse povo da minha face. Deus vai nos rejeitar. Se não houver uma transformação verdadeira em cada um de nós, pode ter certeza que nós vamos ficar para trás. Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar uma adoração de qualquer forma. Deus não vai aceitar uma adoração de qualquer jeito. E Ele está dando oportunidade para mim e para você. Para nós dar o melhor de nós. Sabe, querida, talvez vocês podem até achar assim, mas então eu vou ter que ser santo? Não tem como nós ser santos aqui nessa terra. Não tem como nós ser santos aqui. Mas nós temos que pelo menos lutar. Nós temos que pelo menos se esforçar para fazer a vontade desse Deus em nossa vida. Porque quando nós se esforçamos, pode ter certeza que Deus vai estar com cada um de nós e vai aceitar o nosso esforço. Pode ter certeza disso. Deus não é um Deus de confusão. Ele fala por meio de sua palavra. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, tem uma mensagem para cada um de nós. É Deus falando com cada um. Nós temos que ter isso em mente. Cada vez que abrimos a palavra, Deus está falando com cada um de nós. Basta nós prestar atenção. A aliança foi clara. Bênção pelo quê? Pela obediência. E maldição pela desobediência. O que Deus está querendo? Deus propõe a bênção, mas em cima da bênção Ele propõe condições. Não vai pensar vocês que nós vamos entrar no céu da forma que nós estamos. Não vamos. Não vamos entrar no céu da forma que nós estamos. Se não houver um reavivamento dentro de cada um de nós, se não houver uma transformação em nossa vida, jamais nós vamos herdar o reino do céu. Não vai adiantar nós vir na igreja todos os dias de culto, não vai adiantar talvez nós abrir a palavra de Deus todos os dias, mas se nós não viver, não colocar em prática os ensinamentos de Deus, vamos ficar para fora sim. Não vamos herdar o reino do céu. Jeremias é chamado, né, a lembrar o povo que já havia sido dito. Então você percebe que o povo já sabia. Não, aquele povo estava fazendo as coisas erradas, não por causa talvez ali da ignorância que eles não sabiam. O povo já sabia. Eles sabiam
o que esse Deus estava dizendo. Ele já sabia o que esse Deus já tinha falado para eles, mas só que não colocava em prática. E pasme, querido, dentro do nosso meio, tem irmãos que é dessa forma. Conhece, sabe, mas não faz e não vive. E daí a gente vive dessa forma. Angustiado, triste, tá? Uma vida turbulenta, passando por momentos difíceis, mas não acordamos para a vida. E Deus está sempre do nosso lado. Olha, faz assim, segue por esse caminho, vai nessa direção. Não, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Tá, e muitos ainda falam assim, ó, eu nasci assim, tá? Meus parentes tudo era assim, então eu vou ficar assim. E aqui vem uma pergunta para nós. Estamos ouvindo a voz de Deus? Ou preferimos as vozes de cultura e do coração humano? A palavra de Deus é clara em nos dizer que o nosso coração é o quê? É enganoso. Então nós não devemos acreditar em nosso coração. O nosso coração nos engana. O nosso coração arma cilada para nós. Temos que tomar muito cuidado. A aliança não era apenas um contrato, mas um compromisso de vida. Por quê? Porque aquilo que Deus promete, Deus faz. Aquilo que Deus promete, cada promessa que está escrita aqui, as que já não se cumpriram, mas vai se cumprir. Nós está vendo que o caminho está indo para se cumprir. Nós não estamos lidando com Deus falho, de forma alguma. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus de cumprir com as promessas que Ele fala. Basta nós cumprir com as nossas. Basta nós cumprir com as nossas que Deus vai cumprir com a promessa dEle na nossa vida. Israel foi resgatado do Egito com um propósito. Qual era o propósito de Israel ali quando foi ali resgatado do Egito? O propósito de Israel era para viver para Deus. Querido, Deus não resgatou nós de lá para trazer nós até aqui, para deixar nós se perder. Deus não me tirou lá do mundo que eu vivia para me trazer até aqui, para que eu me perdesse. Deus tem planos, Deus tem anseio, e Deus está preocupado com cada um de nós. Cabe a nós também se preocupar com esse Deus também, tá? Cabe a nós fazer isso também na nossa vida. Deus ainda, olha o que está dizendo aqui, ó. Deus ainda busca um povo obediente. Somos salvos pela graça, mas chamados a viver em santidade. Então, quando eu vejo uma mensagem dessa, né, quando eu medito numa mensagem dessa, eu fico preocupado comigo. Deus ainda está procurando aí num povo obediente. Lembra que na palavra de Deus fala assim que Deus olhou para a terra e disse, as aves têm os seus ninhos, né? A raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem aonde inclinar a sua cabeça. O que quer dizer com isso? Não é para nós se preocupar? Não é para nós se preocupar com um aviso desse? Porque se não der um estalo na nossa mente e nós não prestar atenção, queridos, não adianta falar mais. Ali na lição, a gente estava comentando, e o Moacir até comentou, né, que um dos livros de Ellen White fala que não tem mais profecias. O que nós temos que fazer é colocar em prática aquilo que nós sabemos. Mas pelo jeito, tem que continuar falando até enquanto nós estivermos nesse mundo, que ele vai ter que continuar falando a palavra de Deus um para o outro. Animando uns aos outros.
Porque parece que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, parece que menos a gente faz, menos a gente vive. E por que que nós seres humanos são dessa forma? A gente percebe que o sistema do mundo tem mudança todo instante. Todo instante tem mudança no sistema. E o ser humano? O ser humano está mudando? Vocês olham para o ser humano está mudando? Está mudando, sim, o ser humano está mudando para pior. O ser humano está mudando cada vez para pior. A gente percebe que as coisas estão de um jeito, eu não sei o que vai ser daqui. Não sei se nós vamos chegar daqui até lá, 10 anos, 15 anos, eu não sei o que vai ser. Por quê? A gente olha para a nossa igreja, cadê o jovem? Não tem jovem. Quando chega na época de fazer comissão de iluminação de cargos, onde está os filhos de Deus que não quer saber de trabalhar? Então parece que cada vez mais, quando a gente medita mais na palavra de Deus, quando a gente tem mais conhecimento, parece que menos coisa a gente faz. Parece que não entra na nossa cabeça. Aí eu pergunto para vocês, a época de Jeremias pregou para aquele povo lá, é diferente dos dias de hoje? Não é diferente. De maneira alguma não é diferente. Eu acho que hoje está pior ainda. Hoje ainda está pior. Hoje o povo está mais difícil, está mais complicado. Vocês me avisem aí, tá? No horário. Porque eu estou vendo que o horário aí mas já está me jogando para fora já, hein? Estou vendo que os olhinhos das pessoas aqui já estão murchando, né? O cheirinho desse almoço que está ali não está fácil, mas já estou terminando já, gente. Estou terminando aqui já. Apesar dos avisos, né, constante, o povo, o que o povo fez? O povo seguiu os próprios caminhos. Vocês percebem? Tudo que Deus falou, a promessa que Deus fez, os avisos que Deus deu, Deus enviou o profeta para falar, mas o povo seguiu o próprio caminho. Queridos, nem sempre os caminhos que a gente escolhe são os melhores para nós seguir. Mas muitas vezes nós faz isso, né? Vou viver assim. Não, mas Deus aceita. Deus aceita, né? Eu sou pecador, Deus aceita. Deus não é obrigado a aceitar você da forma que você está. Deus não é obrigado a me aceitar da forma que eu estou. De forma alguma. Eles ouviram, mas não obedeceram. O pecado, sabe o que o pecado faz? O pecado endurece o nosso coração. O pecado faz aquela barreira no nosso coração, impede que o amor de Deus entre em cada um de nós. Aí o que nós vamos se tornar? Uma pessoa mal amada, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa de difícil convívio até dentro do lar. E isso, o pior de tudo isso, que isso vai passando para os filhos, aí vem os netos, passa para os netos, aí é a geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma geração que não quer saber de Deus. Porque cresceram num lar com aquela mentalidade. Aí não tem mais jeito. Queridos, que Deus abençoe a mim e a você. E que nós venhamos colocar em prática, né, os ensinamentos de Deus em nossa vida. Deus ainda está dando oportunidade para mim e para você, para nós ser pessoas melhores a cada dia, a cada instante. Que Deus nos abençoe. Que você não vem para onde você vai. Para onde você vai? Queridos, nós estamos caminhando passos largos para o fim desse mundo. A gente percebe aí que
se a igreja, enfim, se comemora o Dia das Mães no dia de hoje. A minha já foi embora. O que esse mundo vai estar nos oferecendo? Sabe, qual é a atração que existe nesse mundo de bom? Um mundo que só nos oferece dor, só nos oferece sofrimento, angústia, tristeza. E Deus está chamando você. Deus está chamando você nesse dia. Deus está preocupado com cada um de nós. E Deus também não vê o momento de terminar tudo isso. Deus também está ansioso, assim como você está ansioso, eu estou ansioso, Deus também está ansioso para que esse desfecho termine logo. Mas, querido, você sabe por que ainda não terminou? Você sabe por que ainda não terminou? Porque Deus está dando tempo para mim e para você se arrepender. E essa história não vai terminar enquanto nós não se entregar a esse Deus. E o momento de entrega é hoje. É nesse momento. Se entrega a esse Deus, que Ele vai fazer maravilha em suas vidas. Vamos colocar em pé. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez agradecido ao Senhor pelas bênçãos, pela sua presença e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, aqui está a sua igreja, aqui estão os seus filhos, pecadores, filhos rebeldes, mas nós acreditamos em Ti, ó Pai, nós acreditamos na sua transformação em nossas vidas. E é em suas mãos que eu entrego cada filho teu nesse dia. Que o Senhor esteja abraçando aqueles corações que estão tristes, aqueles corações que estão amargurados. E se for preciso, ó Deus, que o Senhor pegue cada um de nós no seu colo e nos dê a paz necessária para cada um de nós nesse dia. Pai, daqui a pouco nós vamos sair do seu santo templo, mas nós não queremos sair da sua presença. E nós não queremos sair daqui também, Senhor, sem a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe.